Seja bem-vindo ao Céu Te Aguarda. Meu nome é Gustavo e, junto com meu amigo Lee, narramos as experiências de quase morte daqueles que morreram e viram o outro lado. Se você gosta desses vídeos, por favor considere deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de sino para ser notificado de novo conteúdo. Fazer isso é grátis e realmente ajuda o canal a crescer. Fique confortável, pegue uma xícara de café ou chá e vamos mergulhar na experiência de hoje. Minha irmã Kate vivia com câncer há 10 anos antes dessa experiência. Em meados de dezembro de 2022, ela veio para minha casa sob os cuidados paliativos. 3 experiências conectadas aconteceram no período de 16 de dezembro de 2022 a 25 de janeiro de 2023, quando a Kate deixou este mundo. A primeira foi quando me encontrei no hospital com choque anafilático no dia 23 de dezembro de 2022. Lá tive uma EQM, onde me vi de volta à minha sala de estar, perto do teto, olhando para baixo onde Kate estava na cama do hospital. O resto do quarto estava numa névoa cinza. A amiga dela estava sentada no sofá. Eu percebi minha pergunta. O que vai acontecer com ela se eu morrer? A resposta foi: está tudo bem, ela vai ficar bem. Então, todos os nossos animais passaram diante dos meus olhos e eu perguntei o mesmo com a mesma resposta retornando para mim. Por último, os rostos dos meus 3 filhos adultos passaram e então permaneceram juntos em minha visão e a mesma pergunta. No meio dessa resposta, senti hesitação e emoção ao pensar em deixá-los e imediatamente essa parte da experiência acabou. Depois que acordei e me disseram que eu poderia ir para casa, voltei aos meus deveres de cuidar da Kate. A segunda experiência foi enquanto eu estava em casa e a Kate dormia em sua cama na sala de estar. Fui tomar um banho enquanto uma amiga cuidava dela. Esse incidente com a Kate aconteceu 3 vezes enquanto eu estava no chuveiro. Era como se a Kate estivesse de alguma forma completamente dentro do meu corpo, da cabeça aos pés. Eu estava consciente de estar no chuveiro e era eu mesma, assim como era a Kate. Eu também estava fora de mim mesma, parada diretamente à minha frente, cara a cara. Mas vendo a Kate, eu sabia que a Kate era eu, e eu era a Kate, e outro eu estava fora do eu original assistindo isso acontecer. Na primeira vez, eu pude ouvir na minha cabeça a Kate dizendo com uma risada: "Olha o que eu posso fazer, mana." Foi uma experiência muito rápida. Na segunda vez, eu pude sentir ser nós duas e levantei a mão para sentir meu cabelo. Senti o cabelo da Kate. O dela é muito mais grosso que o meu. Senti um leve choque e a palavra uau veio à minha mente e então acabou. Na terceira vez, pedi a ela que parasse de fazer isso. Eu estava completamente exausta como sua única e dedicada cuidadora e não podia processar isso também. Ela parou. A terceira experiência também foi inesperada e foi uma grande honra. Kate viveu até 25 de janeiro. Os últimos dias ela estava sem resposta. Um amigo me ajudou tremendamente durante esse tempo, sentado comigo nas últimas noites da vida de Kate. Nenhum de nós dois dormiu muito, não querendo estar dormindo quando ela se fosse. Perto das 7 horas da manhã, em 25 de janeiro, meu amigo foi para casa dormir por um tempo. Tranquei a porta atrás dela e voltei para a sala de estar onde Kate estava. Comecei a sentar no sofá, mas tive uma forte necessidade de estar logo à cabeça dela, então levantei novamente para me mover até ela. Quando levantei do sofá, o número 842 iluminou-se como um relógio digital no ar à minha frente em grandes números vermelhos. A TV estava desligada há dias, nenhum computador estava ligado e eu não tinha um despertador. Rapidamente ignorei isso, pois não significava nada para mim e eu estava com a Kate em mente. Foi muito desconcertante estar sozinha com ela quando eu sabia que ela poderia possivelmente se ir embora apenas comigo lá. Sentei-me ao lado da cama paliativa dela, olhando para ela, sabendo que não a teria comigo por muito mais tempo. Ouvindo sua respiração um pouco trabalhosa,
observando seu peito subir e descer com inalações rápidas e os exalos mais longos que mantinham minha alma em suspense, agradeci por sua testa estar lisa, sem sinais de estresse ou dor, mas pequenas expressões quase imperceptíveis mudando, um ocasional lampejo de perplexidade ou preocupação, um leve franzir de testa ou um aceno lateral da cabeça. E então foi como se eu ouvisse a voz dela dentro da minha cabeça, ou mais precisamente sentisse o que ela precisava. Parecia que ela sabia que estava partindo, mas não sabia como ou para qual direção ir e queria que eu fosse com ela. Ela havia dito na quinta-feira anterior que sentia que havia 2 de nós indo, mas eu disse a ela que ainda não era minha hora de morrer. Disse a ela que sua morte me faria sentir como se fosse, mas que eu não iria com ela. Mal eu sabia, reorganizei minha cadeira, abaixei a grade da cama e me inclinei para perto, minha boca bem perto do ouvido dela. Primeiro eu cantei ou murmurei a canção Tula Tula que nosso pai cantava quando ela foi picada por uma água-viva quando tinha uns 5 anos de idade. É uma velha canção de ninar africana. Ele a colocou sobre seus ombros e correu pela praia em busca de ajuda, enquanto cantava, murmurando aquela canção. Foi incrivelmente calmante e carinhoso, e eu nem sequer tinha pensado nela por muitos e muitos anos. Mas lá estava ela, suavemente saindo da minha boca direto no ouvido dela. A partir daí, foi como se eu simplesmente estivesse em uma situação em que de alguma forma sabia o que dizer e fazer. Eu não tinha um plano de como fazer isso, não tinha ideia do que eu ia dizer ou fazer ou o que esperar. E mesmo assim eu sabia o que eu estava fazendo e o que precisava ser feito pela Kate. Eu não tinha ideia que isso era possível e eu não estava estressada ou emocionada. Isso apenas estava acontecendo e eu estava fazendo isso. Eu estava ciente de que a sala de estar havia desaparecido. Tudo era um cinza claro e sem graça, e tanto meu corpo quanto o dela só tinham nossas cabeças e a parte superior do peito visíveis. Então foi como se eu fosse mais fundo e estivéssemos parados numa estrada de terra. A estrada era suave, sem pedras ou buracos. Nós simplesmente estávamos lá. Não houve pouso nem chegada, apenas estávamos lá. E eu podia sentir o estresse e a tensão dela e sabia que ela estava preocupada, ou melhor, apreensiva. Lembro-me de me sentir calma, quase sorrindo, enquanto dizia a ela que ela poderia ficar de pé e andar adequadamente de novo, sem dor ou preocupação de cair, e que deveria tentar. Ela deu uns pulinhos nos pés e eu pude sentir o alívio e a alegria dela pela ausência de dor e sua capacidade de se mover livremente. Apontei para ela esta estrada suavemente convexa e disse a ela que esse era o caminho que tínhamos que andar, e esperei 1 minuto enquanto ela se ajustava, parada reta e sem dor. Essa estrada não era pavimentada, era apenas uma estrada de terra um tanto quanto descritiva. De cor de terra muito clara, um pouco estreita, de alguma forma uma estrada confortável. No próprio início desta estrada havia uma faixa no meio, como em uma estrada real. Mas isso desapareceu conforme senti que estávamos juntas, paradas, olhando para a distância. Os lados da estrada eram ambos coloridos, cobertos de plantas, arbustos, árvores e flores, e também sem graça ou simples. Nada notável ali, e se tornou mais monótono à medida que começamos a caminhar lentamente. Havia cor suave ali no início, mas então era mais importante apenas andar e estar juntas, e a cor seria uma distração. Então ela partiu. Quando eu nos encontrei nessa estrada, estava ciente de cor suave, quase pastel, mas nada brilhante e bonito como descrito por outros, apenas calmo e suave. Eu também senti meu instinto como fotógrafa de querer capturar essa beleza, mas a cor quase instantaneamente desapareceu. Com esse rápido pensamento, soube que ainda havia cor, mas eu não podia mais vê-la. Embora não houvesse cor, as flores eram sólidas e não transparentes. Disse a ela que esse era o caminho a percorrer, que se ela olhasse bem ao longe,
veria algo como um grande portão preto que não era sólido, mas com barras verticais pelas quais se podia ver. De cada lado do portão havia um pilar branco quadrado, mas nada ao lado dos postes do portão. Sem cenário, sem solo, sem estrada ou cerca. "Me dê um minuto", ela disse. Ela costumava dizer isso quando saía da cama e precisava se acostumar com algo novo, um novo movimento ou situação. Ela levou o tempo que precisou e então eu a incentivei a continuar andando devagar, que eu estava bem ao lado dela e ficaria com ela até o final. Eu não toquei nela de modo algum, nem ela em mim. Eu não estava apoiando ela. Ela estava firme sobre os pés. Não nos olhamos enquanto descíamos a estrada, nem nos tocamos de forma alguma, mas seus pensamentos e sentimentos eram conhecidos por mim. Eu estava ciente de que nossos corpos eram inteiros, mas eu não olhei para ver minhas pernas ou pés. Eu sabia e vi que ela ficou de pé e andou sem problema. Eu também não estou ciente do que estávamos vestindo, nem de que colocamos um pé na frente do outro. Nós nos movíamos por essa estrada de uma maneira ou de outra. Disse a ela que atrás daqueles portões estavam todas as suas pessoas, pessoas que queriam que ela fosse com elas e que todos estavam empolgados com o fato de que ela estava a caminho. "Me dê um minuto", ela disse um pouco ofegante enquanto desacelerava um pouco novamente. Cerca da metade do caminho pela estrada, Kate disse calmamente: "Eu preferia ficar aqui com você." Eu estava plenamente ciente do sofrimento que ela sentia nesse ponto e passei um tempo delicadamente dizendo a ela o quanto ela tinha sido importante na minha vida e quanto eu desejava que ela pudesse ficar comigo. Eu lhe disse que este era o único caminho a seguir e que não era uma opção poder ficar comigo. "Você não pode voltar, não pode ficar parada, nem ir para a esquerda ou para a direita. O único caminho a seguir é em frente e eu vou caminhar com você. Eu não vou te abandonar", eu disse a ela. Ela acenou com a cabeça e caminhou um pouco mais adiante. Lembro-me de uma pequena parte de mim se perguntando como eu podia estar tão calma enquanto dizia isso a ela. Mas aquela parte de mim parecia separada de mim. Aquela era a caminhada com a Kate. Depois de encorajá-la gentilmente a levar mais alguns minutos aqui e ali, eu disse a ela para olhar para aquele portão que estava se aproximando. "Olhe através dele para todas as pessoas lá atrás esperando por você." "Me dê um minutinho, por favor", ela disse suavemente. Então ficamos ali por um tempo, apenas relaxando e deixando-a se sentir mais confortável com esse processo e com o progresso que estávamos fazendo em direção ao portão. Eu podia ver que havia pessoas lá, mas não individualmente. Neste ponto, eu não sentia pressa nem o sentimento de que tínhamos um prazo para chegar ao portão. Estava tudo sob o controle dela. Conforme nos aproximávamos, eu agora podia ver todas as pessoas que eu conhecia que haviam morrido antes dela em pé no outro lado daquele imenso portão fechado. Não havia paredes ou cercas de ambos os lados do portão, apenas o portão e nada ao lado dele. Nosso foco estava no portão e agora nas pessoas atrás dele. Elas ficavam lá em silêncio, esperando gentilmente por Kate. Eu continuei dizendo a Kate que eu iria caminhar com ela, que estava tudo bem e que ela estava segura. Eu disse a ela que esta era a jornada dela. Eu estava lá apenas para ajudá-la a chegar até lá e ficaria com ela até o fim. Eu disse a ela que ninguém iria chegar e arrastá-la até lá, que eles ficariam ali mesmo até que ela estivesse pronta para ir até eles. Eu senti um alívio nela quando disse isso. Eu disse a ela que eles só a alcançariam quando ela os alcançasse. Ela parecia relaxar aos poucos à medida que nossos passos nos aproximavam cada vez mais do portão. Ela parecia um pouco confusa ao olhar para as pessoas, então comecei a nomear algumas delas e ela pareceu relaxar ainda mais, e sua cabeça se inclinou ligeiramente para o lado enquanto olhava através das barras do portão. Eu podia sentir que ela estava se sentindo mais à vontade e menos estressada, e notei que ela ficou um pouco mais ereta. Havia muitas pessoas, algumas eu reconheci, mas não consegui lembrar de onde as conhecia. Mas vi minha mãe, pai, tia,
um sobrinho que morreu por suicídio e muitos outros. Eu conhecia amigos que haviam falecido recentemente e também aqueles que haviam partido há muito tempo. Eu os reconhecia e sabia quem eram, mas eles não tinham características faciais visíveis para mim. Eles apareciam para mim como arte minimalista, onde o artista pega um pincel e uma única pincelada se transforma em um vestido ou calças. Outra pincelada era a camisa e um ponto redondo ou mancha, e o rosto sem características. Novamente, eu sabia que suas roupas tinham cor e até mesmo padrões. Eu simplesmente não conseguia ver isso. E então estávamos perto daquele imenso portão, a cerca de 1,80 m de distância. Eu disse a ela para abrir o portão para que ela pudesse ir até as pessoas. Tudo o que ela tinha que fazer era levantar uma das mãos no ar como se faz em uma sala de aula. Eu sabia que ela precisava controlar esse processo e eu era apenas o suporte de que ela precisava. Eu disse a ela de que antes de ela levantar a mão, eu daria um pequeno passo para trás, apenas um passo, e que esta era a jornada dela. E lembrei mais uma vez que não estava indo com ela agora, apenas a levando até aqui, e que eu ficaria até que ela estivesse lá. Me dê um minuto, ela disse. Posso olhar para você mais uma vez? Eu disse a ela para levar o tempo que precisasse, e claro, ela poderia olhar para mim novamente. Ela virou-se para olhar diretamente nos meus olhos, com aqueles lindos olhos azuis dela e um sorriso relaxado. Mas foi rapidamente atraída de volta para as pessoas atrás do portão. Eu percebi que ela parecia saudável e não estava mais doente. Após mais de um minuto, me dê um minuto. Sua mão direita lentamente subiu no ar. O portão deslizou silenciosamente para a esquerda, desaparecendo na coluna esquerda, e não se estendia além dela como aconteceria aqui. As pessoas ficaram em silêncio com seus braços ao lado do corpo, mas transmitiam compreensão e paciência. Tantas pessoas que conhecíamos estavam ali, e todas olhavam apenas para Kate. Fiquei feliz que todos estivessem olhando para ela, porque tudo isso era sobre ela e eu estava aqui apenas para ajudar. Não senti sentimentos negativos por não ser notada pela minha família e amigos. Apenas felicidade por Kate estar sendo recebida dessa forma. Kate inspirou profundamente e pediu mais um minuto. Ficamos em paz diante desse grande grupo de pessoas e apenas absorvemos tudo. Eu podia sentir Kate quase feliz agora. Seus ombros estavam relaxados e eu podia sentir sua paz. Depois de um curto tempo, eu perguntei baixinho se ela já estava pronta e, para ter certeza, apenas para dar o próximo passo. Quando ela estava pronta, ela olhou um pouco para trás sobre seu ombro esquerdo e perguntou: "Posso acenar para você mais uma vez?" "Claro", eu disse enquanto ela dava alguns passos à frente e eu permaneci onde estava. Então sua mão esquerda se ergueu, dobrada no cotovelo e no punho, e ela acenou para mim de maneira animada, feliz e relaxada, enquanto continuava a caminhar para a frente, agora com um pulo em seu passo. Conforme sua mão esquerda encerrou o aceno para mim e desceu novamente, sua mão direita se estendeu para a multidão à sua frente e os últimos passos foram mais rápidos, seguros e confiantes. Ela deu um passo através da abertura do portão e eu vi todos começarem a cumprimentá-la com tanta alegria e conforto. Era como se tivessem preparado uma festa surpresa para ela, com pessoas que ela nunca esperava e não via há anos. Os cumprimentos estavam cheios de alegria. Tudo estava tão calmo, tão pacífico e tão certo. Enquanto eu a observava sendo recebida e se misturando com todos ali, uma linha muito fina se formou no chão ao longo da abertura do portão. Era uma linha fina de cabelo suavemente ondulado que se tornou uma fenda que crescia e crescia à medida que tudo atrás daquele portão se afastava lentamente e uma névoa suavemente cobria tudo. Era um pouco como a derivação dos continentes. Eu senti que a parte que se afastava tinha um tom azul claro, mas novamente não podia ver a cor, apenas sentia. Isso me deixou feliz, pois eu soube então, sem dúvidas, que ela não precisava mais olhar para trás querendo estar aqui, que ela ficaria bem. Aquele portão nunca se fechou. Enquanto eu observava tudo se afastar, ouvi em minha mente uma voz que dizia que tinha sido um bom trabalho.
Não era uma voz masculina nem feminina, apenas uma voz gentil e amável. Saber que eu tinha feito o que Kate precisava que eu fizesse, que ela precisava de ajuda, garantias e companhia para esta viagem final aqui na Terra, me fez sentir em paz e profundamente grata por ter sido eu a caminhar esse último caminho com ela. Eu senti um profundo respeito pelo que acabei de experienciar. Logo após isso, eu tive a sensação de estar à esquerda de onde eu estava antes e vi uma névoa, nevoeiro ou nuvem se aproximar e me envolver em um casulo. Era extremamente relaxante e eu senti uma profunda calma e paz me invadir enquanto estava neste casulo. Eu estava ciente de estar ereta, suspensa, mas absolutamente relaxada e calma. E então eu senti um estalo silencioso e eu estava de volta ao lado da cama da Kate na minha sala, ainda inclinada sobre ela. A névoa cinza tinha desaparecido e tudo voltou ao normal. Eu podia ouvir os gatos e o cachorro, os ruídos do lado de fora novamente. Olhando para cima, percebi que o sol estava brilhante e os meus olhos captaram o relógio na parede quando eu registrei a hora. Olhei de novo para Kate quando o último suspiro dela roçou no meu rosto. Eram 8h42 da manhã. Este era o número 842 que eu tinha visto quando essa experiência começou. Inicialmente eu não percebi quanto tempo isso tinha levado, já que o tempo não era uma questão durante essa experiência. Depois de aproximadamente 1h40, minhas costas não estavam doendo por ter me inclinado sobre a cama. Eu não senti desconforto algum. Foi apenas alguns meses depois, ao contar isso ao meu filho, que ele apontou o tempo que tinha passado. Perder minha irmã foi devastador. Nós éramos extremamente próximas, apenas 365 dias separavam nossas idades. Éramos amigas íntimas, confidentes e apoiadoras uma da outra em todas as partes de nossas vidas juntas. Tivemos uma aventura durante nossas vidas juntas. Muitas experiências incomuns onde o que acontecia com ela subsequentemente acontecia comigo e vice-versa, quase como extensões uma da outra, até na aparência. Esta experiência, de alguma forma, tornou um pouco menos doloroso, me permitindo lidar com a vida aqui, sabendo absolutamente que ela estava bem. Eu tive algumas outras experiências com ela e uma visita visual após a morte dela, que mostra que ela ainda está por perto e me encorajando a seguir vivendo minha vida ao máximo. Com tudo isso dito, eu preciso fazer algo com essa experiência combinada com as outras também, para ajudar as pessoas quando e se elas estiverem com medo de atravessar, sem nunca saber que uma experiência compartilhada de morte existia. Isso abriu um mundo completamente novo para mim. Eu também agora reconheço que tive um tipo muito diferente de experiência compartilhada de morte com um ex-marido alguns anos atrás, mas não fazia ideia do que tinha acontecido. Eu então reprimi aquela experiência até que ela ressurgiu quando comecei a pesquisar o que aconteceu nessa caminhada com a Kate. A única coisa que encontrei recentemente que chega remotamente perto da minha experiência foi escrita por Judy Hilliard, onde ela fala sobre as antigas tradições celtas de Anankara, onde eles acompanhavam as almas para o outro lado. Um aspecto interessante dessa experiência para mim é que isso não me mostrou nada, sem cores bonitas, anjos, seres, luzes, música maravilhosa ou visões. Nenhum túnel ou mensagem para trazer de volta ou ensinar ou me direcionar. Foi como aquela voz disse, um trabalho que eu tinha que fazer. Fui escolhida para, ou escolhi fazer, um privilégio. Estou profundamente honrada e, francamente, totalmente admirada por ter conseguido fazer. Poder ver que Kate, minha querida irmã, minha outra metade, está segura e feliz é um presente inestimável que encerra a experiência de hoje. Como sempre, deixe-me saber o que você pensou na seção de comentários abaixo. Até a próxima, fique bem e continue abençoado.